A todo momento eu vejo diversos profissionais de TI sendo enganados pelos provedores que dizem que estão vendendo computação em nuvem e não estão vendendo nada disso. Meu nome é Leandro Porciúncula e eu fiz esse vídeo falando o que definitivamente é nuvem, quais as características que um provedor precisa ter para ser um provedor de nuvem e o que não é nuvem de jeito nenhum. O que não é computação em nuvem? Muitas pessoas pensam que vendem hoje recursos, vendem não, servidor cloud. Servidor cloud gerenciado. Servidor cloud gerenciado. Que, que não é nada mais que um VPS, uma máquina virtual que eles estão vendendo lá. Então, isso aí não é computação em nuvem. E agora a gente vai explicar aqui, ó, a diferença, e isso aí vai ser um divisor de águas para você avaliar os serviços quando você for contratar algum serviço, algum servidor externo, alguma coisa assim. Isso aí vai ser um divisor de água para você poder fazer essa avaliação. Então, o Cloud Computing, para começar, não é uma tecnologia. Então, eu aprendi uma tecnologia nova, Cloud Computing. Não. Como a gente falou antes, é uma filosofia, um conceito de utilização do TI. E dentro desse conceito, existem as tecnologias em si, que são as plataformas de cloud, os provedores de cloud, e aí tem cloud pública, cloud privada, que a gente vai explicar daqui a pouco. Isso, e que acaba reunindo diversas tecnologias, né, como virtualização, a partir de containers. Então, a computação em nuvem reúne várias tecnologias para formar a computação em nuvem. E é muito importante isso aí, porque muitas pessoas confundem computação em nuvem com virtualização. Então, eu tenho uma nuvem com Zen lá na minha empresa. Não, você tem um virtualizador e máquinas virtuais, é uma coisa. Computação em nuvem é bem diferente, tem vários níveis além da virtualização. A virtualização, ela faz parte da computação em nuvem, ela é essencial para a computação em nuvem existir, porque sem a virtualização, você não tem como criar os recursos virtuais. Tá? Mas computação em nuvem não é virtualização. Outra coisa que não é computação em nuvem é, como a gente já falou, é contratar um host lá num provedor, que seria a famosa VPS, né? Os servidores virtuais privados que muitos provedores vendem. Então, isso aí não é computação em nuvem. Por quê? Você tem um contrato, você não consegue escalar aquela infraestrutura. Então, tem várias coisas que você não pode fazer quando você contrata um servidor VPS, né? Uma outra coisa que não está aqui também é que muitas pessoas pensam que é o colocation. Por exemplo, o que é o colocation? Você pegar o seu servidor da sua empresa e colocar dentro de um data center terceirizado. É o hardware, né? Você pega o hardware e leva lá e o cara coloca no data center dele. Isso, aí você utiliza toda a parte de energia elétrica, de segurança física, de link desse provedor, e você não está utilizando o seu data center. Isso aí não é você pegar, meu servidor agora está na nuvem. Não, seu servidor só está num outro data center. Remoto, em outro lugar que não é na sua empresa. Então, contratar um host ou fazer um colocation não é cloud. Aí você vai ver muito isso, as empresas vendendo isso como cloud, servidor cloud, e não é. E você vai entender agora como avaliar isso. Bom, para ser cloud, precisa ter algumas características essenciais. A primeira característica essencial para você avaliar se é cloud ou não é autosserviço sob demanda. E o que significa isso? Significa que você mesmo vai definir os serviços que você vai usar. Você faz uma conta num provedor e, a partir daí, você escolhe os recursos que você vai usar. Então, você vai lá e diz, eu quero uma máquina com um roteador, com tal rede, tantas redes, eu quero configurar um firewall, quero configurar um banco de dados. Então, e é sob demanda por quê? Porque conforme você vai precisando, você vai contratando. Se você não precisa mais, você vai lá e simplesmente deleta os recursos. Quando você for avaliar um serviço, você, por exemplo, o cara vai vender para você um servidor cloud gerenciado. Aí você fala assim, eu mesmo vou poder escolher a configuração da minha máquina quando eu quiser e deletar ela quando eu quiser e escolher outra? Não, você contrata e aí, se você quiser aumentar, você liga para nós e a gente faz o upgrade. Então, isso aí não é computação em nuvem. Você precisa ter autonomia
para definir os serviços e deletar os serviços quando você precisar, conforme a sua demanda. Um outro é amplo acesso à rede. Então, esses recursos, eles têm que ser, quando a gente fala de amplo acesso à rede, essas características que a gente está falando aqui, pessoal, não são características que nós inventamos, tá? Isso aqui são características definidas pelo NIST. Então, são características que estão definidas lá, que são essenciais para um provedor ser considerado um provedor de computação em nuvem, para você considerar que está utilizando a computação em nuvem. Então, uma delas é amplo acesso à rede. O que significa isso? É você poder acessar esses recursos de qualquer lugar e com diversas ferramentas. Por exemplo, muitos provedores disponibilizam APIs, tem SDKs para utilizar todos esses serviços e esses recursos. Então, isso é amplo acesso à rede. Pool de recursos. O pool de recursos é quando você consegue pegar, por exemplo, diversos servidores e criar um pool para compartilhar esses recursos com os clientes. Então, o que a nuvem faz? Ela pega lá o mesmo servidor ou um pool de servidores, né? E compartilha esse pool com os mesmos clientes. Então, isso é essencial para você considerar um serviço de computação em nuvem. Você conseguir compartilhar esses recursos de uma forma segura, sendo que um cliente não consiga enxergar o recurso do outro. Por exemplo, um storage, você tem todos os seus clientes utilizando o mesmo storage, mas em nenhum momento um cliente, um usuário tem acesso a um recurso do outro. Então, isso é uma das características que o provedor precisa ter para ser considerado um provedor, ser considerado computação em nuvem. É a capacidade de compartilhar esse pool de recursos. E outra coisa, você como usuário precisa ter uma quantidade de recursos disponíveis para você escolher. Então, o cara, por exemplo, é computação em nuvem, mas só tem lá máquinas virtuais. Então, isso aí não é computação em nuvem, você só está vendendo máquina virtual. Pool de recursos também é quando o provedor te oferece uma quantidade de recursos, vários recursos. Então, um pool de recursos para que você possa escolher o que você quer usar e definir isso na sua estrutura, tá? Outra coisa é elasticidade rápida. Elasticidade rápida, na minha opinião, é uma das características mais importantes. Todas são importantes, mas elasticidade rápida é o que faz a diferença para ser tão vantajoso usar a computação em nuvem. Imagina que você tem um site, um e-commerce, vamos dizer, e aí você tem uma quantidade de acessos a esse e-commerce normal, tá? Sei lá, 1000 acessos por dia. E aí chega perto de uma data comemorativa, um Natal, por exemplo, e as pessoas começam a buscar mais coisas. E você faz uma campanha que dá muito certo, e aí esses acessos começam a aumentar. 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4, 10.000 acessos por dia. Como você vai fazer isso com a computação tradicional? Você vai ter que sair correndo lá, comprar mais servidor, instalar tudo e botar lá para funcionar. E aí vai ter que fazer load balance. Nossa, um negócio muito complicado. Ou você já tem que ter aqueles servidores disponíveis o ano inteiro esperando o Natal chegar. Investiu com aquela grana toda parada lá para esperar o Natal chegar, para quando você... Então, com a computação em nuvem, você, como a gente falou antes, no autosserviço sob demanda, você pode configurar vários recursos de qualquer lugar, com amplo acesso à rede. Então, você tem vários recursos à sua disposição para você configurar para suas máquinas escalarem automaticamente e muito rapidamente. Então, você já pode deixar pré-configurado uma regra que diga, olha, se os meus acessos aumentarem, chegarem a 1.500 por dia, já cria outra instância e bota nesse serviço para também atender esse site. E se aumentar para 2.000, coloca outra. E 3.000, e aí vai aumentando horizontalmente, como a gente falou antes. Então, muito rapidamente você consegue ir colocando outras instâncias para atender, para responder por aquele serviço. Então, por isso que a elasticidade rápida, na minha opinião, é o que faz toda a diferença. E essa regra, você pode fazer uma regra ao contrário também. Ó, diminuiu o acesso de 10.000, passou para 8, então deleta uma instância.
No momento que você deleta essa instância, você para de pagar ela. Então, você só pagou por aquele tempinho lá, sei lá, 10 dias, 15 dias, que aquilo ficou com mais recursos. E também, por exemplo, se no segundo dia você botou só mais uma instância, só vai pagar aquela. No terceiro dia botou duas, também só vai pagar aquela. Tá? Então, isso é muito importante. Elasticidade rápida é a capacidade de você crescer a sua estrutura e diminuir ela muito rapidamente. E aí, isso aí também já emenda com o próximo serviço que o Leandro vai falar. Que é um... O Sandro pensa em elasticidade rápida, mas serviços mensuráveis também é muito importante. Por quê? Porque no momento que você consegue mensurar o que você está utilizando, que o provedor consegue realmente mensurar o serviço exato que você está utilizando, quanto tempo você está utilizando, qual é a quantidade que você está utilizando, com isso, ele cobra de você apenas o serviço que você está utilizando. Então, por exemplo, se você não tiver autosserviço sobre demanda, a capacidade de escolher esses recursos, você não vai conseguir ter serviços mensuráveis. Se você não tiver elasticidade rápida, tudo isso aqui contempla acaba formando uma coisa só. E com isso a vantagem de você conseguir pagar apenas realmente o recurso que você está utilizando. Por exemplo, no caso que o Sandro falou da elasticidade rápida, de você criar num determinado período ali, um dia, 2 dias, mais instâncias, mais máquinas virtuais. Você vai pagar apenas aqueles dias, apenas aquelas horas que você utilizar essas instâncias. Já na computação tradicional, não. Você teria que ter, como o Sandro falou, um ano inteiro parado no servidor, que você pagou por ele, para utilizar uma semana. Então, isso esses serviços mensuráveis é o que realmente é um momento que você realmente começa a ganhar dinheiro com a computação em nuvem e começa a valer muito a pena utilizar esse recurso. Isso aqui é muito importante você entender, que é para você realmente conseguir, na hora de contratar um serviço, não ser passado para trás aí com muitos provedores que estão tentando vender recursos dizendo que é cloud, porque cloud está na moda, então eles começam a falar que tudo é computação em nuvem, tudo é cloud, e não é. Então você precisa entender essas características bem na hora de avaliar qual provedor você vai utilizar, qual o serviço você vai utilizar, para ver se realmente aquilo ali é computação em nuvem. E essas características, como o Leandro disse antes, elas são definidas pelo NIST, são 5 pilares da computação em nuvem. Você pode procurar na documentação do NIST e tira um print dessa tela. Isso aí você tem que ter sempre em mente na hora de avaliar ou usar um serviço de cloud.